Hades Santuário é certamente o arco mais complicado de Cavaleiros do Zodíaco, onde boa parte dos personagens estão escondendo suas reais intenções uns dos outros e de nós o tempo todo, o que dá uma certa dificultada na interpretação dos acontecimentos. Por isso hoje faremos uma análise aprofundada para entendermos o que era mentira e o que era baseado na verdade. Ressurreição. Fukkatsu, o nome do primeiro capítulo do mangá no arco do Santuário da Saga de Hades, que significa ressurreição, fazendo referência ao retorno de Hades, liberto do selo de Atena após 243 anos e, consequentemente, das 108 estrelas malignas. No mangá, ainda temos diversas ressurreições ocorrendo dentro do santuário, com túmulos de cavaleiros sendo abertos de dentro para fora e Saint Seiya se transformando por um momento em uma verdadeira Noite dos Mortos-Vivos, o que poderia até ser uma homenagem ou inspiração no filme clássico de Jorge Romero de 1968. Kurumada Sensei logo de início nos mostra o cemitério de cavaleiros e tem até um quadro que lembra um pouquinho uma cena do filme. Porém, isso é só especulação minha. Pode não ter nada a ver ou simplesmente não ter sido intencional. O fato é que o autor tenta trazer uma atmosfera quase de terror para esse começo, tentando transmitir o horror que o exército de Hades representa, nos colocando inclusive na perspectiva de personagens mais frágeis, como os Cavaleiros de Bronze secundários ou mesmo os soldados rasos do santuário, que se questionam o que raios poderia causar medo até nos poderosos Cavaleiros de Ouro. O anime resume um pouco essa parte, ao invés de mostrar zumbis ou fantasmas, posteriormente insere confrontos entre os finados Cavaleiros de Prata e os protagonistas. Uma escolha feita provavelmente pela roteirista Michiko Yokote ou talvez pelo diretor Shigeyasu Yamauchi. No segundo booklet dos DVDs da Saga de Hades, é dito que essa ideia foi pensada originalmente para o mangá, porém Kurumada Sensei, ou talvez seu editor, a descartou por não trazer peso ao enredo naquele momento. O que eu entendo e concordo, seria como trazer o Raditz ou o Nappa como inimigos de novo lá na saga do Majin Buu. Simplesmente não faz sentido, porque os protagonistas já evoluíram demais para aqueles personagens representarem qualquer desafio naquele momento. Tem certas coisas que é melhor não voltar mesmo, o que certamente não é o caso da sua cabeleira, e não precisa nem fazer acordo com Hades para isso, porque a nossa parceira Manual certamente tem uma solução eficiente e específica para o seu caso. A queda de cabelo afeta cerca de 30% de nós homens antes mesmo dos 30 anos de idade, e esse número aumenta para 50% até os 50 anos. E é por isso que desde 2019 a Manual já ajudou mais de 100 mil brasileiros a lidar com a alopécia androgenética, a calvície, reduzindo a queda de cabelo e melhorando significativamente a qualidade de vida dessas pessoas. A Manual oferece tratamentos totalmente personalizados para diferentes necessidades, desde estágios iniciais de queda de cabelo até casos mais avançados de calvície. Para encontrar o tratamento ideal para você, basta preencher um simples questionário online. Um médico especialista irá avaliar as suas respostas e recomendar a solução mais adequada para o seu caso. Tudo de forma muito prática e simples, pois a Manual envia os produtos até você com frete grátis em uma embalagem discreta, garantindo a sua comodidade e privacidade. Além disso, todos os clientes da Manual têm direito a acompanhamento clínico ilimitado e sem nenhum custo adicional. Seguindo as orientações médicas regularmente, os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de tratamento, como pode ser visto nessas fotos de clientes reais e satisfeitos que utilizam os produtos da Manual. Então não dá bobeira, aproveita para usar o nosso cupom exclusivo de desconto 40hipermito e ganhe 40% de desconto na sua primeira compra. É só clicar aí no link disponível na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Mas não enrola não, clica agora porque essa oferta é que nem Vida de Cavaleiro Renegado, é por tempo limitado. Destino. Aproximadamente 30 anos depois do lançamento original da Saga de Hades em mangá no Japão, o mestre do traço ardente nos revelaria como e por quem os renegados foram revividos. As almas de Saga e os outros estavam sendo punidas no Cócito, o inferno de gelo da 8ª prisão, para
onde são mandados todos aqueles que durante a vida se rebelaram contra os deuses. Quem tira os antigos dourados da geladeirona do submundo é ninguém menos que Care, a irmãzinha de Hypnos e Thanatos. Ela também é culpada pela personalidade maligna de Saga, Lemur, e direta ou indiretamente por praticamente todas as desgraças que acontecem durante a série. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, por isso se você quer um especial sobre a Care, já comenta aí embaixo. E ela faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta de Saga. Caso ele aceitasse trazer a cabeça de Athena, ela promete que Hades lhe concederia uma nova vida. Porém, o honrado Cavaleiro de Gêmeos, agora sem a influência de sua personalidade maligna, diz que ninguém jamais aceitaria uma proposta como aquela. Mal o menino fecha a boca, tá lá o Dit e o Morty esgoelando. Deixa comigo que eu aceito. Rapaz, essa tal de Athena tá boa de funcionário, hein? Também pudera, o RH da empresa faz o recrutamento baseado em horóscopo. Coisa boa que não ia dar, né? Um detalhe interessante aqui é que ao libertá-los, Care já avisa que seria inútil tentarem trair Hades, pois seriam vigiados o tempo todo por uma fada do mundo dos mortos, uma barboleta. O que reforça ainda mais o motivo dos renegados nunca deixarem de fingir serem traidores, mesmo em momentos onde aparentemente não estavam sendo vigiados pelos espectros. Nenhum deles poderia deixar transparecer suas verdadeiras intenções, caso contrário, Hades poderia encerrar suas vidas temporárias a qualquer momento. Apesar de recusar a proposta inicialmente, Saga aceita ao ouvir quer dizer que outros 3 Cavaleiros de Ouro já tinham aceitado participar. A decisão de Saga. Beleza, quem é que estava morto naquele momento? Camus, que tinha ficado quase neutro durante as 12 casas, como já comentamos em outro vídeo. Shura, que simplesmente tentou matar Athena enquanto ela ainda era um bebê, mas depois se arrependeu. Aioros, que morreu tentando defender Athena até o último segundo de sua vida. E Xion, que também morreu fiel a Athena, inclusive foi morto por Saga. Ou seja, na cabecinha dos gêmeos, a conta não fechava. Camus ou Shura, até que talvez, quem sabe, poderiam aceitar uma proposta daquela, apesar de ser bem improvável. Porém, Xion e Aioros certamente nunca aceitariam, o que só podia significar que algo de errado não estava certo. Eles certamente não entendiam como algum desses dois poderiam aceitar uma proposta daquelas e por isso precisava descobrir. Infelizmente, nunca foi mostrada a cena da perspectiva de Xion, Shura e Camus, mas o mais provável é que os dois últimos tenham aceitado por causa de Xion, o que demonstra a grande confiança deles no grande mestre do santuário. Se Xion aceitou, deve existir um motivo maior para revivermos. Por que não Aioros? Sobre o Aioros, existem duas teorias principais a respeito. A primeira diz que a alma de Aioros não fez a travessia ao mundo dos mortos, pois seu compromisso em proteger Athena era tão grande que mesmo após sua morte carnal, o espírito do Santo de Sagitário passou a viver em sua armadura. Essa teoria é baseada principalmente em uma fala de Aiora no mangá. Durante seu confronto com Seiya no Japão, ele diz que a alma de Aioros nunca abandonou a armadura durante os 13 anos posteriores à sua morte, o que explicaria o porquê de essa armadura agir por vontade própria em várias ocasiões. Ela ajuda a Seiya na luta contra Ikki, derrota 3 Cavaleiros de Prata, ajuda o Pegasus a enfrentar a Ioria, atira a flecha para mostrar o testamento de Aioros e ainda ajuda a Seiya na luta contra Poseidon. Porém, a batalha contra Poseidon seria um furo nessa teoria, já que nela a armadura de Aquário também vai vestir o Yoga e mesmo assim o Camus se tornou um renegado. Então isso poderia ser interpretado mais como uma vontade ou um cosmo residual de antigos usuários permanecendo na armadura do que necessariamente a alma não estar nos domínios de Hades. A outra hipótese é a de que Care não teria nem sequer convidado Aioros ou até convidou e ele simplesmente não aceitou. Se ele estivesse enterrado longe dos outros, poderia não saber que Xion aceitou. Contudo, levando em conta que o Sagitário foi quem arruinou os planos originais de Care ao tirar Saori em segurança do santuário quando ela ainda era uma bebê, e que se não fosse por Aioros, Athena teria morrido há 13 anos e ela nem precisaria estar ali fazendo aquelas propostas, acho que é motivo suficiente para Care não ter a mínima vontade de oferecer uma nova vida, mesmo que temporária, para aquele que foi o principal obstáculo em seus planos até então. O Aioros já tinha
tinha estragado tudo da primeira vez. Seria no mínimo burrice ela própria dar uma nova chance a ele de interferir novamente nos seus objetivos. Existe uma entrevista com a resposta do mestre do traço brutal a respeito de Aioros não ter sido ressuscitado. E ele disse o seguinte: como Aioros morreu em uma época diferente de Saga, ele deveria ser tratado de uma maneira especial. Além disso, me pareceu interessante que os outros membros ressuscitados seguissem Saga como seu líder. Se Aioros tivesse ressuscitado, sinto que ele acabaria enfrentando Saga. Dois grandes rivais não podem coexistir, não é? Porém, isso foi dito em 2008, a revista japonesa St. Cloth Chronicle, enquanto a menina Care só viria a aparecer em 2018 em Senseiya Origin. Portanto, me parece que o autor foi amadurecendo essa ideia ao longo dos anos e que aquela resposta era baseada em seu pensamento original de quando escreveu os capítulos lá nos anos 90 e não em todo o material que temos publicado atualmente. O Templo de Ares. Nessa mesma entrevista citada agora há pouco, Kurumada diz que o principal motivo para Shion ser o mestre de Mu foi facilitar a travessia da primeira casa. Ele até brinca que se fosse outra pessoa, teria sido expulsa, assim como foram Máscara da Morte e Afrodite, confirmando assim que Mu é o Cavaleiro de Ouro mais forte de todos. Zoeira, calma. O autor certamente quis com isso justificar a facilidade com que Shion dominou o Carneiro Dourado, enquanto Saga e os outros passavam pela casa de Ares, fazendo isso de uma forma que seu guardião não fosse desvalorizado, humilhado, assim como foram Afrodite e Máscara da Morte. Porém, aqui é preciso um pouco mais de atenção antes de concluirmos se os dois renegados foram ou não humilhados. Entre 2001 e 2002 foram lançadas no Japão as revistas oficiais Monthly Comic Tokumoris. Elas continham uma seção de respostas e perguntas dos leitores e dentre as respostas temos uma afirmação, hoje já razoavelmente conhecida entre os fãs, que dizia o seguinte: apesar de terem chegado ao santuário, consequentemente devotando-se a Hades, eles voltam ao castelo de Hades com uma missão fundamental. São sujeitos bem fingidos. A tradução em espanhol diverge pouca coisa, dizendo que eles eram problemáticos ao invés de fingidos, mas continua dando a entender que eles possuíam uma missão no castelo de Hades. Tentei também usar um tradutor automático para traduzir direto do japonês e o resultado foi: no final, ele até se sacrificou a Hades para invadir o santuário, mas parece uma pessoa completamente travessa por retornar ao castelo de Hades sem cumprir sua importante missão. Aqui não me parece que eles tinham uma missão no castelo em específico, e sim que tinham a mesma missão que os outros, porém acabaram retornando ao castelo antes de cumpri-la. Mas longe de mim querer desmerecer os tradutores, eu só trouxe essa tradução automática por curiosidade mesmo. Bom, se eles tinham ou não uma missão diferente no castelo de Hades, eu não sei, mas o que não se pode questionar é o fato de que ambos estavam contribuindo com o plano de Shion. Caso contrário, ao invés de apenas suplicarem por suas vidas a Radamantes, eles tentariam revelar o plano de Shion como barganha para não precisarem retornar ao inferno. Ao invés disso, eles nem sequer reagem ao serem atacados pelo juiz, levando Rada a concluir que os Cavaleiros de Ouro eram fracos e que não precisava se preocupar com eles. O anime torna a cena um pouco mais confusa, porque mostra eles matando alguns esqueletos e tentando enfrentar o Radamantes, o que novamente pode ser fingimento ou simplesmente o resultado da limitação da barreira de Hades. E a cena do Yomotsu Hirasaka não é canônica. No mangá, Rada joga os dois no buraco que existe no próprio castelo, mas o fato deles continuarem a apanhar feio do Rada no Yomotsu, diferente do que muita gente diz, só reforça ainda mais o argumento de que estavam fingindo do que o contrário. Ali eles não teriam restrições em seus poderes, então pela lógica conseguiriam no mínimo dar um pouco mais de trabalho ao juiz. Mas não é isso que acontece, eles simplesmente tentam fugir desesperados, o que não condiz com a personalidade dos dois. Mesmo quando Máscara da Morte perdeu sua armadura contra Shiryu ou quando Afrodite foi imobilizado por Shun, ambos não deixaram de lutar nem tentaram fugir. Além disso, Máscara da Morte acreditava que a verdadeira justiça era dos vencedores. Sendo assim, Athena,
agora era a justiça, já que ela havia vencido a Batalha das 12 Casas. E o mesmo pode-se dizer de Afrodite, que acreditava que a justiça era determinada pela força. Atenas se mostrou mais forte na rebelião do santuário e logo ela era a justiça. Portanto, esses dois nunca tentaram realmente matar o Mu. A ideia, inclusive, pode ter sido morrerem desde o começo, assim provando ao exército de Hades que os renegados estavam dispostos a arriscarem suas vidas temporárias pela missão de trazer a cabeça de Atena e por uma chance definitiva de voltarem a viver na forma de espectros. Caso contrário, não faria sentido Saga, Camus e Shura ficarem escondidos inicialmente, ou mesmo o Máscara da Morte, após Xion destruir a Muralha de Cristal, começar a atacar com socos, enquanto Afrodite apenas assistia, ao invés de ambos usarem as ondas do inferno e as técnicas com rosas. Desde o início, os dois tinham o propósito de darem suas vidas temporárias como forma de redenção pelos erros que cometeram no passado, para que assim o restante dos renegados pudessem chegar a Atena sem levantar nenhuma suspeita. O que se prova pela fala de Radamantes a Pandora após enfrentá-los, dizendo que os cavaleiros apenas tinham mordido a isca, insinuando que ele havia passado realmente a acreditar que os cavaleiros estavam apenas interessados na falsa promessa de uma nova vida. Outra prova disso é a conclusão dele ao saber que Milde e Papillon estavam no santuário. O juiz fica tranquilo, pois acreditava que o espectro borboleta poderia sozinho derrotar todos os cavaleiros de ouro, quando na verdade o coitado não dava conta nem de enfrentar o Mu sozinho. A fala de Radamantes era baseada no nível de poder que ele sentiu ao enfrentar Máscara da Morte e Afrodite, ou seja, o teatro dos dois fez com que Rada subestimasse os cavaleiros de ouro e assim desistisse de mandar mais reforços para a invasão do santuário. O papel dos dois como covardes, egoístas e fracos foi crucial para que o restante dos renegados conseguisse concluir sua missão. Um papel que foi cumprido de forma tão eficiente, mas tão eficiente, que acabou enganando até mesmo alguns fãs que seguem sem entendê-los até os dias de hoje. A Casa de Virgem. Acho que até aqui já deu para entender que nenhum dos renegados tinha a intenção de matar qualquer um dos Cavaleiros de Ouro, certo? Após Xion imobilizar Mu, Saga e os outros apenas seguem em frente e ninguém sequer tenta matar o Ariano, Aldebaran morreu exclusivamente por culpa de Niobe, tendo inclusive uma fala de Camus que confirma que quando saíram de Touro, o boi ainda estava vivinho da Silva. Em Gêmeos, Saga confessa ter usado apenas um golpe para escapar de Canon e não para matá-lo. Na Casa de Câncer, acontece o mesmo, Saga destrói a Casa de Virgem para tirar a concentração do Shaka, porém o senhor mais próximo de Deus tem uma técnica defensiva poderosa que o deixa sair ileso, e certamente o Saga já sabia disso. O contrário também é verdade, Shaka destrói a Casa de Câncer, entretanto estava ciente de que seu ataque não mataria os renegados, pois seu objetivo era na verdade descobrir as reais intenções daqueles três. Em Leão, vendo que a Iora tinha sido imobilizado por Aime, os três não aproveitam a oportunidade para matá-lo, mesmo sabendo que inevitavelmente o Cavaleiro de Leão os seguiria para detê-los caso sobrevivesse. Sendo assim, eu me pergunto por que baralhos somente lá na sexta casa, na Casa de Virgem, é que tem gente que acha que os três estavam atacando para matar na luta contra o Shaka. Se eles não quiseram matar em nenhuma das 5 batalhas anteriores, porque somente nessa é que eles estariam dando tudo de si. Eu sou de Virgem, então quem acompanha o canal sabe que se é para ser tendencioso, com certeza vai ser para puxar a sardinha pro chacão da massa. Mas nesse caso aqui, tem como não, meus amigos, tem como não. É claro que isso não significa que não estivessem tentando ferir Shaka ou impossibilitá-lo de lutar. A dificuldade do Cavaleiro de Virgem durante a batalha é notável, principalmente no mangá, e ele chega a dizer que poderia morrer a qualquer momento. Apesar disso, Shaka tinha um último trunfo que impediria os renegados de apenas colocá-lo fora de batalha e seguirem em frente: o Tesouro do Céu. Segundo a descrição da enciclopédia oficial, essa técnica consiste na liberação do cosmo acumulado
usado por Shaka ao privar o sentido da visão, criando um golpe perfeito de ataque e defesa. Quem é atingido perde todos os sentidos do corpo, inclusive o sexto sentido. Ou seja, Shaka, que já é um cavaleiro com um cosmo imenso, ainda acumula um cosmo adicional para poder usar essa técnica quando necessário. E com ela o adversário não é capaz de atacar ou se defender, perdendo todos os seus sentidos e até mesmo o sexto, que em Saint Seiya seria equivalente à mente, à própria consciência. Significa que em uma luta até a morte, Shaka seria invencível? Não, afinal os outros Cavaleiros de Ouro já conhecem essa habilidade de Shaka, o que fica evidente logo na saga das 12 casas, quando a Ioria aconselha os Cavaleiros de Bronze a não deixarem Shaka abrir os olhos. Se os 3 renegados estivessem atacando para matar, o mais provável é que o Cavaleiro de Virgem acabaria morrendo antes mesmo de ter a oportunidade de utilizar essa técnica. Porém, exatamente como em todas as outras lutas desse arco, a intenção era de evitar baixas o máximo possível, enquanto a vontade de Shaka era de forçar Saga, Camus e Shura a revelarem suas verdadeiras intenções, deixando sem nenhuma escolha a não ser matá-lo. E com isso, ele também pretendia chegar ao mundo dos mortos e guiar Athena graças ao Araya Shi, o oitavo sentido. O fato é que nessa luta Shaka queria morrer, porém também queria ter certeza se os renegados eram ou não traidores. Mais do que isso, queria entender o propósito do que estavam fazendo. Afinal, Shaka era o cara que, segundo ele mesmo, conseguia enxergar a verdadeira essência das pessoas. Ele certamente já sabia que eles não eram traidores de fato. Por isso, criou uma situação onde somente utilizando a técnica proibida eles poderiam derrotá-lo. Uma técnica da qual ele não teria a mínima chance de apenas escapar ou de apenas ficar ferido, inconsciente ou impossibilitado de lutar de alguma maneira. Dá para notar que Camus tenta congelar Shaka com o pó de diamante e não o matar com uma execução Aurora. Saga tenta aprisionar Shaka em outra dimensão, de onde talvez ele pudesse sair sozinho depois de um tempo, ou quem sabe até ser resgatado por Kanon, que agora era um aliado, ao invés de tentar explodir o Cavaleiro de Virgem com a explosão galáctica. E quanto ao Shura, bom, o golpe do Shura corta, né? Ele poderia ferir gravemente Shaka sem a necessidade de matá-lo. O mesmo golpe pode ser lançado com intensidades diferentes dependendo do cosmo de seu usuário. E é por isso que essas batalhas da saga de Hades nem ao menos devem ser consideradas embobajadas como rankings de poderzinhos ou em simulações de lutinha de personagem, pois esses não são conflitos onde o que estava em jogo era simplesmente o poder. Neles, o objetivo de cada personagem estava além do simples ganhar a qualquer custo. Não interessava nada apenas vencer por vencer. O time dos espectros sabia que era importante poupar cada um dos Cavaleiros de Ouro para as batalhas que ainda estavam por vir, enquanto os Cavaleiros de Ouro também queriam, antes de tudo, entender como aqueles que foram seus companheiros agora estavam diante deles como aliados do maior inimigo que já tiveram, aquele que era a missão de vida de todos eles derrotar. Mesmo que alguns tivessem se corrompido ao longo dos anos, muitos o fizeram apenas por terem visões diferentes do que seria a verdadeira justiça. Muitos haviam inclusive se arrependido e se redimido em seus últimos momentos de vida. Não fazia sentido que agora ignorassem o propósito de suas vidas por mero egoísmo, assim como não fazia sentido matar aqueles que um dia foram seus iguais, sem ao menos tentar entender o que os fez agir daquela forma. Eu particularmente tenho esse arco das 12 Casas de Hades como o meu preferido. Acho um momento onde o Kurumada mais soube desenvolver a história no sentido de que cada personagem tem um propósito que vai além de si e tem que questionar aquilo que acredita, aquilo que é o certo, até mesmo fazendo o errado, fazendo o mal necessário na esperança de alcançar um bem maior, um propósito que vai além deles próprios e construir um futuro melhor, um futuro que eles mesmos não seriam capazes de viver.